Sejam todos bem-vindos a mais uma classe de professores da Escola Sabatina. Saiba que esse material está sendo preparado com todo carinho para que você, professor da Escola Sabatina, possa ter uma munição, um material a mais para trabalhar com os nossos alunos. E novamente eu tenho aqui comigo o pastor Lucas, o pastor Bruno, e eu vou pedir que o pastor Lucas possa falar um pouco sobre a sua formação, formando no Brasil, fora do Brasil, qual é o curso que você formou, pastor Lucas? Olá, pastor Patrick, pastor Bruno, amigo professor. Bom, como o pastor Patrick já disse, meu nome é Lucas, eu tenho 27 anos e eu me formei na Bolívia, pastor, em Cochabamba, é uma universidade nossa, e ali são 5 anos de faculdade, diferente no Brasil, que são 4 anos, nas nossas faculdades aqui mais conhecidas como o NASP, o IAN, o FAAMA e o nosso novo centro universitário, o IAP. E ali, pastor, eu me formei em teologia. Ok, então você é teólogo, formado Teólogo, em teologia, pastor. ok? E há quanto tempo já está exercendo o ministério? Pastor, esse é o meu 4º ano de ministério. Ah, ok, muito bom. Pastor Bruno, fala um pouquinho de você. Ok. Pastor Lucas, pastor Patrick, tudo bom? Amigo, eu fiz primeiro a faculdade de administração aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fiz 2 pós-graduação em administração. Aí, depois do casamento, fui fazer teologia e, lá no NASP, em Engenheiro Coelho, e aí já terminei o mestrado em teologia, pastor. Ah, ok. Eu também sou... Eu quero... E você, né, pastor? Diga aí o seu currículo. Ok, eu também sou formado em administração. Eu tive a alegria de fazer em Minas Gerais, Belo Horizonte. Trabalhei em 8 anos na área de saúde, na área de alimentação. Também casado, com 29 anos, fui para a faculdade FADBA, na Bahia. Me formei em 4 anos também, diferente do Lucas, que foram 5 anos, né, na Bolívia. E comecei a exercer o meu ministério aqui no Rio de Janeiro, na região serrana. Eu comecei em 2004, e você começou quando? Eu comecei a minha faculdade no ano de 2007. E o ministério? 2011, aqui né? no Rio de Janeiro. Dia 13 de dezembro de 2011. Ah, legal. Olha, para mim é uma alegria estar com 2 feras aqui, tá bom? Alegria nossa. Amém, alegria nossa. E eu estou fazendo a minha pós em missiologia aqui no Rio de Janeiro. Legal. Parabéns, pastor. Amigos, e nós temos um material de extrema importância para você que é professor. Um material que foi preparado com todo carinho. 52 dicas para a Escola Sabatina. E nós temos vídeos que foram gravados e o pastor Eber vai apresentar essas dicas para nós. Diga lá, pastor Eber. Querido professor da Escola Sabatina, reconhecendo que nosso primeiro dever para com Deus e com os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio, como disse Ellen G. White no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 15, nós preparamos 52 dicas práticas para você aperfeiçoar aí a tua didática na Escola Sabatina. Nós fizemos de forma impressa, são 52 dicas bem práticas, mas fizemos também em forma de vídeo. São vídeos curtos, um para cada semana do ano, e aí você tem o primeiro vídeo. Aprende-se a caminhar caminhando. Aprende-se a nadar nadando. Lembra de quando você aprendeu a andar de bicicleta? As informações são importantes, a teoria é importante, mas a gente precisa mesmo é botar a mão na massa, a gente precisa se envolver. Então, professor, no aprendizado também não é diferente. De fato, a gente só aprende mesmo alguma coisa quando a gente consegue colocar essa coisa em prática. Por isso, estimule os seus alunos a se envolverem. Você também participe, dialogue e dê aos seus alunos a oportunidade de, quem sabe, ser o professor por um dia, para que eles coloquem em prática o que aprenderam durante o estudo da lição da Escola Sabatina. Porque, como diz Ellen White, sábio é o professor que desenvolve em seus alunos as suas capacidades e os seus talentos. Que Deus te abençoe. A Escola Sabatina, quando ela dá o seu início, pastor Bruno e pastor Lucas, ela tem 4 objetivos. O primeiro objetivo da Escola Sabatina se chama
confraternização. O que deve ser feito dentro da parte da confraternização? As boas-vindas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. É o momento de cantar um hino, é o momento de apresentar um louvor. Este é o primeiro objetivo da lição da Escola Sabatina, ou da classe da Escola Sabatina. Segundo objetivo, estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Qual o tempo que deve ser usado? No livro Conselhos para a Escola Sabatina, a mensageira do Senhor diz que o mesmo tempo dado para um sermão é o tempo que deve ser dado também para o estudo da lição da Escola Sabatina, entre 30 a 35 minutos. Esse é o tempo para que a lição possa ser bem trabalhada. Terceira dica é o momento de oração. Você percebe que dentro da Escola Sabatina não existe momentos de pedidos de orações. É muito comum hoje o professor iniciar dizendo algum pedido, algum testemunho. Não existe isso na Escola Sabatina. O ideal é você... O ideal é estudar a lição da Escola Sabatina. O ideal direto. É ter um tempo para você orar. Qual é o objetivo da oração? Orar pelo professor, orar pelo aluno, orar por aquele que está enfermo e pronto. Agora, pastor, eu tenho um pedido de oração. É muito especial. Ok, ele pode ser feito. Não há algo que vá proibi-lo. Mas saiba que não é o momento para isso. O momento para que isso aconteça é dentro de um culto especial que se chama culto de quarta-feira. Último foco tem a ver com a ênfase mundial. É o quarto tópico aí, o quarto objetivo. O que é a ênfase mundial? A ênfase mundial tem a ver com a nossa oferta do 13º sábado. É muito comum, pastor Bruno e pastor Lucas, esse momento ser no início da Escola Sabatina. E as igrejas que usam no início, elas não têm tido uma boa oferta para esse momento. Sabe por quê? Porque, infelizmente, quando nós começamos a Escola Sabatina, ela começa com poucas pessoas. Então, a recomendação é que o vídeo que vai falar da oferta do 13º sábado passe no final. Ou o irmão que vai fazer o apelo, que seja no final. Ok? Esta é a primeira dica de hoje da lição da Escola Sabatina. Mas agora vamos para aquilo que interessa, né? O estudo dessa semana, nós vamos orar nesse momento, e eu vou pedir ao pastor Lucas, então, que possa orar, por favor, pelo estudo da lição, pelo professor, pelo aluno, para que Deus possa estar conduzindo todas as coisas. Oremos. Grande Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem mantido a sua igreja e também os seus filhos. E sobre os seus filhos, ó Pai, eu peço uma bênção especial, que são a eles que estudam diariamente a lição e vão, ó Pai, à sua igreja a ensinar a sua palavra, o que eles aprenderam de acordo com a lição da Escola Sabatina. Somos voluntários para esse serviço e assim, ó Pai, carecemos da sua ajuda. Portanto, ó Pai, se faça presente em cada momento que um professor levantar a Bíblia e a lição para falar e louvar o seu nome. Esteja conosco, ao que eu lhe peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A lição dessa semana, ela trabalhou com alguns pontos de extrema importância. Muito, muito. E eu estive observando aí alguns programas que falaram sobre a lição da Escola Sabatina dessa semana, alguns temas aí complicados. Eu não sei você, professor, se você, ao estudar essa lição, você se deparou com alguns temas divergentes que a lição nos apresentou. Não que a lição tenha algum problema, mas, infelizmente, hoje há várias e várias pessoas que acreditam de forma diferente a respeito da criação. O povo ficou um pouco dividido, né, pastor? Ficaram bem divididos. Eu não sei se você acompanhou algumas lives que tivemos aí, não é? E, infelizmente, houve ali vários debates. Então, nós precisamos deixar isso bem trabalhado aqui no nosso programa de hoje. Combinado, pastor Lucas? Certinho. Combinado? Vamos, então, para a nossa lição. A lição de número 9, o título, A Criação, Gênesis como Fundamento. O mesmo tema da semana passada, porém, parte 2. Parte 2. O verso para memorizar está no livro dos Salmos, no Salmo 19, no verso 1. E diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uma pergunta aqui para pensarmos.
A natureza, ela é um dos fatores que revela a Deus como seu Criador? Com certeza. Esse é um dos assuntos, inclusive, tratados na lição, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas quando a gente percebe a natureza, a gente tem que se lembrar que a natureza não é só onde nós vivemos. A natureza se encontra em muitos outros lugares e existem elementos como água, minerais, árvores, vegetação, que são tão maravilhosos, tão incríveis, e o ser humano não consegue descrever, que chega a trazer para nós aquele espírito de algo além do natural, né? Então, a natureza, sim, ela testemunha sobre isso daí. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Parece que Gênesis, ele fala justamente de ciência, né? A criação, como Deus ele planejou e colocou em prática. E hoje parece que é difícil você juntar ciência e Bíblia, né? Amigo ou inimigo? Amigo e inimigo. Amigo ou inimigo, né? Pois é. A ciência com a Bíblia, ela foi parceira, né, durante muito tempo, mas infelizmente, no decorrer dos anos, com a chegada aí de alguns movimentos, né, revolucionários, iluminismo, materialismo, aí os pensadores e outras pessoas um pouco mais acadêmicas, intelectuais, começaram a propor algumas teorias, e aí sim, o papel da Bíblia já não tinha mais o mesmo peso. Ainda dentro da lição de sábado, pastores, uma coisa que veio aqui à minha mente, a natureza, então, ela apresenta Deus como seu Criador. Então, ela é um dos instrumentos que revela a Deus, ok? Mas quando a gente encontra terremotos, tempestades, tsunamis, é uma representação do caráter de Deus? Bom, do caráter, é mais fácil a gente imaginar que é uma representação do domínio que Deus pode ter sobre ela. Mas, até porque Cristo, quando esteve aqui, ele dominou uma tempestade, por exemplo. Ele acalmou a tempestade. Dominou a tempestade. Mas, quando você lê Gênesis, não tinha nada dessas coisas, não. Então, a impressão que dá é que, depois do pecado, isso se agravou, entrou de tal maneira que o próprio Cristo utilizou esses elementos naturais como um tipo de sinal do fim dos tempos. Ok, então é uma consequência do pecado. Com certeza. Um tsunami, um maremoto, um terremoto. Então isso não revela a respeito da pessoa de Deus, como alguns acreditam. Eu não acredito pelo seguinte, seria um pouco ingênuo da minha parte acreditar que um Deus cria para destruir. Olha, se ele cria, é para construir, né? Para poder se desenvolver. Ele cria para destruir, isso é complicado. Sim. Pastor, eu aprendi uma frase na época de faculdade que diz assim: nem tudo que Deus permitiu é o que Ele quer. Portanto, Ele permite, sim, terremotos, morte, divórcios, mas Ele não quer isso. E quando estudamos o caráter de Deus, a essência de Deus, a gente nota isso. Só que o que a lição ela veio tratando tanto da semana anterior como nessa, o caráter de Deus ele foi inserido no homem em Gênesis. Então, se eu deixo Gênesis de lado, eu começo a perder a essência do caráter de Deus. Sim. Por que eu coloquei essa pergunta para vocês e para o professor, né, que está aí nos acompanhando? Porque existem pessoas que acreditam que a natureza não é uma parte da criação de Deus, mas é o próprio Deus. Isso é chamado de panteísmo. Né? Tudo é Deus, né? A palavra panta vem do grego tudo e theos, Deus. Então, tudo é Deus. Uma cadeira é um Deus sem sentimento, ela não consegue pensar e agir, é algo imóvel. Mas eu e você somos um Deus e o mais evoluído de todos eles. Então, você percebe que hoje há uma crença com respeito à natureza, não como algo criado, mas sendo como o próprio Deus. Por isso eu fiz a pergunta, né? Se um terremoto, se um maremoto revela o caráter de Deus. Isso daí, pastor, a gente pode jogar Romanos capítulo 1, verso 20. Essa parte está na lição de quinta-feira, mas esse verso ele pode ser trabalhado por causa da palavra coisas, porque lá diz assim, os atributos invisíveis de Deus, eles são revelados pelas coisas criadas. Essa palavra coisas criadas dá uma impressão
de não vida, ou de algo inanimado, ou de algo assim muito estático, como o senhor bem estava comentando. E a Bíblia não quer dizer isso, a gente está omitindo o contexto da passagem, onde ele está enfatizando a identidade de Deus, incluindo a natureza como testemunha dessa identidade. Sim. Agora, algo interessante, pastor Lucas e pastor Bruno, existem hoje várias teorias. Antigamente falava-se da teoria do criacionismo, depois teoria do evolucionismo, e agora tem uma outra teoria que se chama terraplanismo. E interessante que essa teoria, só em nosso país, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. São 11 milhões de ateus, pastor Patrick? Interessante que não são ateus, pastor Lucas. São cristãos que creem no criacionismo. Deus existe. Deus existe, Deus criou todas as coisas, tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Porém, a Terra não é uma esfera, a Terra não é um globo, a Terra é como um disco, ela é plana. Alguns chegam a dizer que tem um tipo de parede glacial, assim, né, um gelo assim, no final assim, desse plano da Terra. Sim. Pastor, há uma guerra hoje entre ciência e Bíblia. E isso pegou força logo ali, meados do século XVIII, século XIX, ainda mais quando Darwin, em 1859, ele lança o livro Origem das Espécies, né? Busca do elo perdido, e ali parece que iniciou uma guerra com o que hoje chamamos de criacionismo, né? O evolucionismo versus criacionismo. Só que, hoje em dia, surgiu a questão da Terra plana. Só que eles têm as suas teorias, os seus pontos de vista, como nós, criacionistas, também temos esses pensamentos. Só que, hoje em dia, um erro é querer pegar textos bíblicos para ter um respaldo que a Terra é plana. Então, é justamente nesse aspecto que nós, teólogos, juntamente com os cientistas cristãos, levantamos e falamos, não, calma aí, há um limite aí. Pastor Patrick, a sociedade criacionista brasileira, ela tem algum posicionamento sobre essa teoria aí da Terra plana? Sim, com certeza. Interessante que eles dizem, pastor Bruno, pastor Lucas e você, meu querido professor, que a NASA, Newton, Einstein, mentiram. Mentiram. Grandes cientistas desenvolvendo altas, né, teorias e teses consagradas, eles colocam no campo da mentira. E os professores, hoje, das escolas, são pagos para manterem essa farsa do passado. Percebem? Isso daí é complicado. Nós pegamos Romanos 1 para falar de coisas, então eles também pegam palavrinhas, e aí eles pegam as palavrinhas que já na lição de domingo, já abre ali, né, falando sobre os 4 cantos da terra, e ele omite o contexto. E aí, quando você estuda a lição, fica bem claro como isso funciona, né? Agora, uma dica interessante, eles utilizam a Bíblia. A Bíblia para defender que a Terra é plana. E eu separei alguns textos aqui, eu vou pedir que o pastor Bruno e o pastor Lucas possam me auxiliar com esses textos. O primeiro texto que eles se utilizam para defender que a Terra é plana é o livro do Apocalipse, no capítulo 7, no verso 1. Eu vou pedir ao pastor Lucas que possa abrir também Mateus, capítulo 4, verso 8 e verso 9. São textos aí que eles se utilizam para dizer que a Terra é plana. Apocalipse 7, e no verso 1, nós lemos: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Problema resolvido. A terra é plana, porque ela fala de 4 cantos. Por isso a importância de voltar às lições anteriores e analisar, né? Um texto dentro de um contexto, né? Porque fora do contexto vai virar um pretexto. Agora, vale ressaltar também que eu estou dentro de um livro profético. Exatamente, a gente precisa não apenas lê-lo
no contexto, mas no seu devido contexto. Justamente. Se ele é um contexto profético, ele não pode ser interpretado da maneira que se lê. Texto prova ou literal. Justamente. Por exemplo, o livro do Apocalipse, a maioria dele, né, dos seus escritos, são simbólicos. Então, quando João está falando dos 4 cantos da terra, na realidade ele está se referindo aos 4 pontos cardeais da terra. Então ele está dizendo que existem 4 anjos segurando os ventos. Um no norte, um no sul, um no leste e no oeste. Posso aproveitar, Claro. Pastor Patrick? Eu estava estudando essa parte aqui e eu entendi que aqui em Apocalipse, João, ele está falando da totalidade da terra. Eu acho muito engraçado que quando João ele trabalha com totalidade, às vezes ele usa a palavra todos e às vezes ele usa essa linguagem aqui, cantos, por exemplo, né? Uhum. Mas em João é onde nós lembramos toda tribo, toda nação, toda língua, todo povo. Ou seja, João ele explora totalidade não apenas geograficamente, mas culturalmente e pessoalmente. Sim. Então, não é simplesmente pegar um verso e aí você saca a ideia que você julga ser necessária. Caso contrário, só haveria um povo, uma só língua, porque você não vai incluir uma totalidade. Para você ter uma união, uma junção, um grupo, você tem que ter uma totalidade. Aí você encontra esse pensamento lá. Sim. O pastor Lucas ele colocou algo de extrema importância. A Bíblia ela está dividida em categorias. Então você tem livros históricos, você tem livros poéticos, você tem livros proféticos, você tem evangelhos e cartas. Então, dentro do livro histórico, quando eu estou estudando ele, pedra é pedra, mulher é mulher. Mas quando eu vou para um livro profético, mulher é igual à igreja, pedra é igual a Jesus Cristo, vento, no livro histórico é vento, mas quando eu olho para o livro profético, vento é destruição. Então, esses anjos, em sua totalidade na terra, eles estão segurando as destruições. Então, João não está falando que a terra é quadrada, porque ela tem 4 cantos. João não está falando que a terra é plana, porque tem 4 cantos. Mas João está se referindo, então, aos pontos cardeais. Então, eu coloquei um texto dentro do seu contexto. Do seu devido contexto. Justamente, interpretando um livro profético. Pastor, mas como eu posso interpretar a profecia de maneira correta? Usando a Bíblia. Ela mesma se autorresponde. Um outro detalhe, pastor Lucas, mas eles utilizam também a tentação de Cristo. Quando Satanás pega Cristo e o coloca num monte muito alto. O que diz Mateus capítulo 4, pastor Lucas? Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E aí, pastor Bruno? Olha, essa parte é curiosa, hein? Porque a Bíblia diz que Jesus olhou para todo mundo. Ele viu toda a terra. E o diabo viu todo mundo. Aí tem 2 coisas que a gente pode falar, pelo menos 2, né? Agora, pensando aqui, a gente tem que entender o seguinte. Se Cristo utilizou seus poderes sobrenaturais, então realmente ele viu todo mundo. Porque se ele não utilizou seus poderes sobrenaturais, então, meu amigo, a gente tem que pensar no seguinte: quando eu estou lá no Corcovado, ponto turístico do Rio de Janeiro, eu olho para todo o Rio de Janeiro, eu consigo ver a Barra da Tijuca, eu consigo ver a outra parte de Niterói. Você percebe que não é bem assim? Se eu considerar que ele usou os seus poderes sobrenaturais, bom, então aí é mais fácil de rebater. Por quê? Porque sim, a Terra pode não ser plana, porque ele utilizou poderes até sobrenaturais para fazer isso. Então, realmente é um argumento muito superficial se você utilizar esse verso. E uma outra coisa, no seu texto original do Evangelho de Mateus, o texto não aparece terra. Aí, ó. No original aparece que ele mostrou toda a glória desta terra. Então, o que ele estava mostrando? Ele estava oferecendo toda a glória dessa terra para Jesus. Quem sabe nome, quem sabe riquezas, quem sabe poder. E não é isso que ele quer fazer conosco? Oferecer toda a glória dessa terra? É isso que o texto está dizendo. Amigo, eu quero repetir uma frase muito comum usada por nós. Todo texto fora de contexto é um pretexto. E aqui está um pretexto para tentar
comprovar uma teoria que, infelizmente, vai ficar apenas na teoria. E alguns, pastor Lucas e pastor Bruno, e querido professor, chegam a dizer que Ellen White não menciona nada se a Terra é plana ou se a Terra é uma esfera. Professor, você acha que Ellen White falou alguma coisa sobre isso? O que você acha? Olha Pastor, só, vamos lá então. Vamos lá. Conselhos sobre Saúde, página 115. Eu fiz questão de trazer aqui partes deste livro para que a gente possa entender. Deus qualificou seu povo para iluminar o mundo. Ele os dotou de faculdades por meio das quais devem eles estender a sua obra até que ela circunde o globo. Opa, uma expressão aí, hein? Bom, eu espero que com essa única citação de Ellen White a gente resolva tudo. Ou tem mais? Claro, né? Tem mais? Aí, ó. Tem tá mais, vendo? pastor Lucas? Mas com uma já deixou claro, né? Muito claro, Já mas tá vamos claro. lá. Mas vamos lá, presta atenção, O hein? maior discurso de Cristo, página 42. Lembrando que na semana passada nós falamos vários assuntos que está interlinkados, vamos colocar assim, né, na lição da Escola Sabatina. Se você não assistiu, vá lá, dentro do nosso canal está o vídeo lá, assista todo o vídeo porque você vai compreender melhor o assunto desta semana. Vamos lá então, maior discurso de Cristo, página 42. Assim como os raios do sol penetram até os mais remotos recantos do globo, assim é o desígnio de Deus, que a luz do Evangelho alcance toda pessoa da superfície da terra no globo. Novamente. Mais um pensamento mais uma aí. vez. Mais um pensamento. Tem E tem outro. mais, né? Tem mais. Em 1900, ela morre em 1915, né? Em 1900, ela escreveu: Deus fez o sábado para um mundo esférico. Deus fez o sábado para um mundo esférico. Essa citação é linda, continue. E quando o sétimo dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo sol, que governa o dia, em todos os países e regiões, é o tempo para observar o sábado. O sábado foi feito para um mundo esférico, sendo, portanto, requerida a obediência das pessoas em perfeita harmonia com o mundo criado pelo seu Senhor. Aonde está isso, pastor? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317. E tem outros textos, mas o tempo não nos permite, viu, pastor? Vamos continuar. Vamos lá, vamos seguir a lição. Agora, a lição de segunda-feira, a criação na literatura antiga. Hoje, quando nós pensamos em criação, nós não pensamos muito na literatura que circulava na época pré-Cristo, antes de Cristo. Será que todos acreditavam que nós viemos de Adão e de Eva, de Deus como Criador absoluto, ou nós temos coisas envolvidas? Certamente haviam outros escritos, ok? Os próprios arqueólogos e historiadores, eles também falam daquele famoso rei Gilgamesh, ou Gilgamesh. Enfim, esse rei, ele não é um rei real, ele é um rei de um livro, tá? Então foi escrito uma epopeia de Gilgamesh, ele é um rei de Ukur. Então, nessa epopeia, nós encontramos alguns elementos de criação que, inclusive, bate aqui um pouquinho com a nossa lição de segunda, onde as pessoas percebem que havia um elemento do barro, havia um elemento onde o sangue do próprio Deus se envolvia na criação. Então, esses elementos, eles entram no pensamento local, onde as pessoas elas começam até a dizer, que foi muito feliz o autor, que a obra dos deuses era muito árdua, difícil, fazendo com que o homem fosse auxiliar os deuses. Então, obviamente, a Bíblia ela tinha um viés, mas existiam outros pensamentos para mostrar um pouquinho de como surge o homem. Ok. Nós temos um outro pensamento também, que é o pensamento babilônico. O pensamento babilônico, havia um deus chamado Marduk. Marduk, ele mata uma outra deusa chamada Tiamat. E ele pega, então, o sangue e a carne dessa Tiamat e ele cria os céus e a terra.
Depois Marduk mata um outro deus chamado Enuma Elish. E ele pega então agora os restos mortais desse deus e o sangue e cria o ser humano. Mas Marduk queria se promover também. E aí, querido professor, o que ele fez? Ele queria ser o primeiro deus, o absoluto, num panteísmo de vários deuses. Ele então se aproxima deles e faz uma pesquisa. E ele descobriu que esses deuses são preguiçosos. E eles tinham preguiça de se alimentar, de buscar o seu alimento. E eles então pegam o homem e faz que os homens ofereçam sacrifícios. E os sacrifícios eram alimentos serve como alimento, que eram colocados para eles. Então agora eu posso ficar na boa vida porque eu criei o ser humano como escravos. Mas a lição, pastor Lucas, ela falou também da epopeia de Atrahasis. O que temos a entender aí, o que podemos entender melhor a respeito desse tema? Pastor Patrick, essa é uma narrativa mesopotâmica, onde Atrahasis, ele recebe um sonho em que ele tem a revelação do dilúvio. Então ele começa a anunciar isso e também ele fala da argila, que o homem veio através da argila. Só que isso tudo é muito semelhante ao que diz a Bíblia. Olha aqui em Gênesis, capítulo 2, os primeiros versos do capítulo 2, diz assim: E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, o fizera. Ou seja, esse é o início do capítulo 2 de Gênesis. Mas todo o contexto do capítulo 1, como o nosso professor bem sabe, fala sobre ciência e fala como Deus o criou. E a própria lição nossa, ela vem mostrando alguns tópicos, divide 3 tópicos, a diferença entre essas mitologias e como Deus criou. Deus, ele criou com muita mais intensidade, ele foi bem mais presencial. A questão que hoje em dia parece que estamos dando muita ênfase a algo que nem a Bíblia menciona. Mas é possível encontrar, então, um paralelo com toda essa mitologia, ok? Foi apresentada pelo pastor Bruno, foi apresentada por mim também, pelo pastor Lucas. Ok. Mas, então, nós podemos... Como trabalhar contra o paganismo? Por exemplo, o paganismo crê que o ser humano ele veio de brigas, de assassinatos, homicídios entre esses deuses, mistura de sangue, ou seja, o ser humano ele é um Deus caído na visão do paganismo. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer? Somos deuses caídos. Quando Deus cria o ser humano, ele cria porque ele era preguiçoso, ele queria alguém que pudesse servi-lo. Como que a Bíblia, né, ela nos coloca em posição com respeito a isso? Professor, no paganismo você vai se lembrar de poder, ok? Por quê? Porque parece que a origem dessas histórias é um Deus querendo matar outro Deus. Já começa por aí, Deus matando outro Deus. Então, que Deus é esse que morre? Deus é mortal, que pode ser morto? Então já começa por aí. Aí ele mata o outro Deus para quê? Para ter sobre ele determinada vantagem, determinado poder. E provavelmente o ser humano, ele entra nesse jogo, não de criação, mas de poder, para que o Deus, através dessa nova criatura, aí, o ser humano, né, o Deus ele possa ser, vamos dizer assim, exaltado, glorificado, uma coisa típica de narrativa não inspirada, né, bem humana mesmo, onde você não olha a figura da divindade, mas olha a figura do poder, da corrupção, da ganância de deuses, para depois chegar, olha que criador que o ser humano tem. E um outro detalhe, Gênesis capítulo 1 é muito claro em dizer que Deus, ao criar o ser humano, ele não cria como escravo. Ele concede poder ao homem para que pudesse dominar juntamente com ele. Ele dá domínio sobre toda esta terra para o homem. É bem verdade que o pecado quebra tudo isso. Mas quarta-feira, pastor Lucas e pastor Bruno, nós falamos a respeito da criação e o tempo. Criação e tempo. E a lição trabalhou com a questão das gerações.
Como entender essa questão de geração? Por que que os livros de Números, o livro de Crônicas, o livro de Reis e alguns outros livros da Bíblia, quando vem apresentando ali a árvore da genealogia, não é muito legal de ser estudado não, né? Qual a importância de entendermos isso? Eu vou deixar aí para que vocês possam ajudar os nossos professores. Como entender a cronologia bíblica? Professor, assim o povo hoje, eu e você, não ficamos perdidos em meio ao tempo, até mesmo para entender profecias e também contexto na veracidade de Gênesis, já que é o livro principal que estamos estudando, tanto de semana passada como de hoje. E a palavra que me chamou a atenção na lição, que o autor escreveu, é a palavra cronogenealogia. E essa é muito importante, porque aqui fica claro que tanto Gênesis 5, capítulo 11, e 1 Crônicas, logo lá abrindo o capítulo, né, o livro, capítulo 1, você percebe que existe pai, filho, gerou fulano e Beltrano, só que nesses casos, não apenas diz o nome do pai, do nome do filho, mas também a idade. E isso, como o pastor Lucas ressaltou, é interessante. Mais interessante é saber que, se o professor quiser trabalhar, isso é importante, hein? Deus, ele cria, e essas cronologias, elas ajudam a duas coisas. A própria Bíblia, ela se explica, e a própria Bíblia ressalta a continuidade da vida, que não está a cargo de Deus, está a nosso cargo. É claro que Deus cuida da gente, ele nos protege, ele nos dá força, mas Deus, ele diz para o ser humano, crescer e multiplicar. Então, isso é uma ordem, a gente precisa prestar atenção nessa parte de cronologia. Agora, sabe um detalhe interessante? Quando a gente pega assim, a questão da cronologia, essa ordem dessa árvore, eu gosto de quando eu entro no livro de Ruth. Você estuda ali o livro de Ruth, você vê ali morte, você vê ali decepções, mas Deus começa a trabalhar com a linhagem do Messias. Porque Ruth, ela era uma moabita, e ela veio de uma linhagem de um incesto, de Ló com as suas filhas. Então ela era uma moabita, aos olhos de Israel, quem sabe, um povo maldito, porque veio do incesto. Mas essa mulher Ruth, que era viúva, ela casou-se com um homem que se chamava Boaz. Ele era um goel, um resgatador. Casaram-se, tiveram um filho que se chamava Obed. Obed cresceu, casou e teve um filho que se chamava Jessé. Jessé teve um filho que se chamava Davi. E de Davi veio Jesus Cristo. E não é interessante saber a linhagem do Messias? E não apenas isso, lembrar que o Messias, ele tem uma linhagem, não é a da sacerdotal da tribo de Levi, é a de Judá, e a história de Ruth nos ajuda a puxar toda essa história daí. Então, a cronologia, ela é importantíssima. E agora, chegando ao final, pastor Lucas, o Novo Testamento. Só falamos de Antigo Testamento. E existem algumas pessoas que dizem assim, eu não creio no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não vai servir como base para provar que Deus é criador de todas as coisas. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, os escritores bíblicos, eles colocaram alguma coisa sobre Deus como criador? Eles falam do dilúvio, eles falam de Gênesis, eles falam do casamento? Existem textos do Novo Testamento que comprovam o livro de Gênesis? Pastor Patrick, não só tem, como também eles relatam quem é o Criador. Ou seja, a Bíblia é um livro que demorou aí, pelos arqueólogos, um período de 1.600 anos até juntar tudinho, desde Gênesis a Apocalipse. Ok, foram 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Então Isso. vamos desconsiderar 1.500 anos de história. Tudo bem? E agora... Não tem como. Não tem como? Não dá? Mas se eu pegar os 100 anos de história, eu não consigo comprovar os 1.500? Aí dá. Aí dá. Ok. E é legal que na lição, se você faz uma contagem aqui bem simples, o autor ele coloca pelo menos 15 passagens bíblicas na pergunta, fora as que ele trabalha no texto em si. Ou seja, os escritores do Novo Testamento, Deixa claro. inspirados por Deus, deixa bem claro Não tem dúvida. que tudo foi criado por Deus.
Cristo disse, assim foi desde o princípio. Paulo, em Romanos capítulo 1, também afirma a criação. E são vários contextos. Os autores eles podem utilizar criação de homem e mulher, falando de casamento, pode falar de Noé, pode falar de Abel. É só dar uma lidinha aqui, você vai perceber, é fantástico. O Novo Testamento ele aponta para o Antigo Testamento com total segurança. Ok, pastor. Infelizmente, estamos chegando ao final deste programa e espero em Deus que tenhamos somado forças com vocês, ok? Pastor Bruno, ele vai finalizar nesse momento com uma oração e lembre-se, nós temos um desafio do dia. Vamos orar? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra mais uma vez. Obrigado porque nela encontramos segurança, uma luz. Nós temos certeza que não apenas o Senhor criou esse mundo, mas criou com amor, com carinho, com pensamento e inteligência, e hoje estamos felizes por recapitular mais um pouquinho nessa nossa lição que estudamos. Amém. Esteja com os professores, conosco, com os familiares representados, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, pastor Lucas, nós lançamos um desafio. O desafio era para que os professores ou a igreja pudessem entrar em contato conosco e falar de um professor nota 10, aquele que se destaca ao passar a lição. E ligaram. Quem é essa pessoa, pastor? Diferente, né, pastor? Entraram em contato, ligaram, e vou dizer, é uma mulher, pastor, e é da Serra. Opa, região serrana. Região serrana. Serrana, hein? Irmã Vera, parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo seu empenho, e continue assim, e que você possa ser uma influência aí no distrito de Areal. Parabéns, irmã Vera, a igreja reconheceu. Deus seja louvado. Aguardamos que você possa entrar em contato conosco falando de um professor nota 10 da sua igreja. Amém, pastor Bruno? Amém. Parabéns, pessoal. Deus abençoe. Vera, continue sendo uma excelente professora. Deus abençoe a todos nós. Forte abraço e até o próximo programa.